Olá, galera do nono ano 2, tudo bem com vocês? Comigo tudo, espero que estejam bem. Então vamos ainda, na revisão de conteúdos e vamos para nossa aula de número 2, ok? Para a aula de número 2, vamos lá na apostila 1, na unidade 1, ainda na unidade 1, dentro de segmentos proporcionais. E dentro de segmentos proporcionais, lá na página 9 da apostila de vocês, nós vamos ver lá ângulos determinados por retas paralelas. Logo após essa troca de conhecimento, vocês vão fazer as atividades lá da página 10, exercícios 1, 2 e 3, certo? Então vamos lá para a nossa apostila na página 9, né? Deixa eu só ajeitar aqui, dar uma ajeitadinha, arrumar um pouquinho melhor essa imagem, que ainda tá feia. Opa, melhorou agora, né? Vamos lá, então. Ângulos determinados por retas paralelas, que é o nosso assunto agora, né? Ângulos correspondentes, alternos e colaterais. Então, a gente vai verificar o que? Ângulos opostos pelo vértice, ângulos suplementares, ângulos correspondentes, ok? Vamos dar início então, né? Vamos fazer uma breve leitura. Com essa leitura a gente vai fazendo a interpretação com essas figuras ao lado. Então na leitura nós temos dois ângulos, alfa e beta, são opostos pelo vértice, OPV, quando os lados de um são semirretas opostas aos lados do outro. Esses ângulos são sempre congruentes, ou seja, têm a mesma medida. O ângulo alfa é igual ao ângulo beta. Então, eu tenho aqui duas retas, certo? E essas retas, elas são intersectadas por um vértice, por um ponto, né? Então, aqui eu chamo de vértice. Eu chamo de ângulos opostos pelo vértice, porque eles são um ângulo o oposto do outro. Então eu tenho o vértice aqui, que é a origem, né? E o ângulo alfa, ele é o oposto do ângulo beta. Ele tem a mesma abertura, tem a mesma medida, ok? Então eu tenho aqui o ângulo alfa igual ao ângulo beta. São ângulos opostos pelo vértice. Então essa medida do ângulo beta é igual a essa medida do ângulo alfa. Continuando então a nossa leitura, nós temos: quando a soma das medidas dos dois ângulos é igual a 180, eu tenho um ângulo aqui de 180 graus, né? Ou eu tenho essa medida mais essa, que seja igual a 180, eles são chamados de suplementares. Então, soma da medida de dois ângulos fecha igual a 180, são chamados de suplementares. Se o ângulo mede alfa, seu suplementar medirá 180 menos alfa. Então, eu tenho um modelinho aqui, né? Eu tenho uma reta, eu tenho uma origem, o vértice, né? E aqui eu tenho o ângulo alfa. O suplementar dele vai ser 180 menos alfa. Eu vou ter essa medida desse ângulo, por exemplo, ângulo de 60 graus. Esse suplementar vai ser 180 menos 60. Eu chamo de ângulo suplementar, ok? Continuando. Observe na figura ao lado as retas M e S. Então, na figura ao lado, as retas M e a reta S. Ao serem cortadas por uma mesma transversal, ao ser cortado por uma transversal, que é a reta T, os ângulos definidos pela reta M e T são os mesmos definidos pela reta S e T. Então, os ângulos definidos por essa reta M e T, são os ângulos mesmo definidos pela reta S e a reta T. Quer dizer que esse ângulo Azinho é igual a esse ângulo Ezinho. Esse ângulo Bzinho vai ser igual a esse ângulo Fzinho, ok? Então, aqui nós temos definidos pelas retas S e T. Dizemos que
que existe uma correspondência entre esses ângulos que são definidos pela reta M e os ângulos que são definidos pela reta S. Só traduzindo por miúdos, então, essa abertura do ângulo A vai ser a mesma abertura que o ângulo B. A abertura, aliás, o ângulo E, né? O ângulo B vai ser a mesma abertura que o ângulo F. O ângulo C é a mesma abertura que o ângulo G. Agora, voltando ali nos ângulos opostos pelo vértice, o ângulo A ele vai ter a mesma abertura que o ângulo C. Isso é um ângulo oposto pelo vértice, que o vértice fica ali no meinho, né? O ângulo D vai ser ângulo oposto pelo vértice do ângulo B, ok? Continuando então. Na figura, o ângulo A corresponde ao ângulo E, que eu citei para vocês, né? O ângulo A corresponde ao ângulo E. Continuando, o ângulo B corresponde ao ângulo F, tá aqui, né? E o ângulo C corresponde ao ângulo G. E o ângulo D corresponde ao ângulo H. Perceba que os ângulos correspondentes dão uma ideia de translação de ângulo. Essa translação é realizada ao deslocarmos uma reta paralela no plano mantendo a medida do ângulo, como por exemplo, a seguir, em que o valor do ângulo alfa é mantido, sendo a reta R transversal às retas paralelas A e B, que nós temos esse exemplo aqui, né? Nós temos a reta R, tá de vermelho, e as retas A e a reta B. Quer dizer que essa medida da reta A e a reta B é a mesma medida desde que a reta A e a reta B sejam retas paralelas. Então essa medida vai ser igual a essa medida. Continuando, ângulos correspondentes ocupam a mesma posição em relação às retas paralelas e à transversal. Retas paralelas e reta transversal ocupam a mesma posição, ok? Se dois ângulos são correspondentes, então eles são congruentes, ou seja, apresentam a mesma medida, certo? Então nós temos aqui mais um modelinho aqui embaixo, olhem só. Vamos trazer mais para baixo o nosso celular aqui. Translação, ângulo correspondente a gente acabou de ver, né? Vamos ajeitar a nossa apostila. Deixa eu só voltar então aqui no ângulo correspondente, né? Ocupam a mesma posição em relação às retas paralelas e à transversal. Retas paralelas e a reta transversal. São ângulos correspondentes. Então aqui eu tenho logo abaixo mais algum modelo, né? Com essas informações e sabendo que a medida do ângulo A, ou seja, essa medida aqui, ó, esse M significa medida do ângulo A, certo? É igual a 60 graus. Então, essa medida aqui é 60 graus, ok? Sendo essa medida 60 graus, a medida A 60 graus, a medida do C vai ser os mesmos 60, porque eles são ângulos opostos pelo vértice, certo? Interpretando então a nossa esquema aqui, eu tenho esse ângulo A, que é 60 graus, e a medida desse ângulo E vai ser a mesma 60 graus, porque eles são ângulos correspondentes, ok? A medida do ângulo B, desculpem, a medida do ângulo B vai ser igual à medida do ângulo F, porque eles são correspondentes. A medida do ângulo D vai ser igual à medida do ângulo H, eles são correspondentes. Então, seguindo, os ângulos A e B são suplementares. Então, a medida do ângulo B é igual a 180 menos 60. Então, o ângulo A e o ângulo B, a soma dos dois são 180 graus,
certo? Que nós temos aqui, eles são suplementares. Então, a medida do ângulo B vai ser 180 menos a medida do ângulo A. Qual a medida do ângulo A? A medida do ângulo A é 60. Já está aqui, né? Então, eu vou ter 180 menos 60, que vai me dar 120 graus. Então, a medida do ângulo B é 120 graus. Continuando, os ângulos A e C são OPV, oposto pelo vértice. Então, a medida do ângulo C é igual a 60 graus. Se o ângulo A é a mesma medida do ângulo C, se eles são opostos pelo vértice, quer dizer que o ângulo C, ele também tem 60 graus. Continuando, os ângulos B e D são opostos pelo vértice. Então, automaticamente, a medida do ângulo D vai ser 120 graus. Vimos ali que a medida do ângulo B é 120 graus. Então, a medida do ângulo D vai ser também 120 graus, porque eles são ângulos opostos pelo vértice. Os ângulos A e E são correspondentes. Portanto, a medida do ângulo E é igual a 60 graus. Os ângulos A e E são correspondentes. Então, a medida do ângulo E é 60 graus. Os ângulos E e F são suplementares. Os ângulos E e F são suplementares. Então, a medida do ângulo F vai ser 180 menos 60. 180 menos 60, eu vou ter 120 graus. Continuando, eu tenho os ângulos E e G. Os ângulos E e G são opostos pelo vértice, são OPV. Então, o ângulo G, medida do ângulo G vai ser de 60 graus. E, por último, né, nós temos os ângulos F e H. Os ângulos F e H são OPV também, são opostos pelo vértice também, então eles também vão ter 120 graus. Ok, galerinha? A atividade de vocês está na página 10, exercício 1, 2 e 3, ok? Fico à disposição de vocês pelo WhatsApp, torcendo para que vocês fiquem em casa, fazendo atividade em casa. E fica também o meu abraço a todos vocês, ok? Precisando, estou à disposição de vocês. Fiquem todos com Deus.